Gostaria de agradecer o convite da comissão, a presença de vocês. Para quem não me conhece, sou Ari, eu sou médico intensivista da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, sou pesquisador do Instituto de Pesquisa e sou um dos membros fundadores e epidemiologista do Protective Ventilation Network. Para quem tiver interesse, só colocar no Google ou no site. É um grupo de pesquisa brasileiro e europeu e com alguns centros nos Estados Unidos para investigação de estratégias de ventilação mecânica em pacientes tanto na anestesia quanto na UTI. Então, vocês vão ter alguns pesquisadores do grupo aí no congresso, vocês vão se encontrar com alguns. E a ideia dessa próxima aula é uma aula bem descritiva, uma aula diferente do que eu gosto de fazer, então ela tem alguns textos nos slides, não quero que vocês leiam, eu quero uma coisa informal para a gente discutir quais são as coisas importantes para a gente fazer. Eu tentei trazer aqui uma agenda baseada, então, no redação científica, o que é importante a gente saber, como construir um abstract interessante, onde publicar a comunicação com os editores, que acaba sendo uma coisa aqui que vai intercambiável. Tá? Eu vou tentar passar para vocês de forma informal a minha experiência com isso. Né? Então, a minha experiência como quem publica alguns papers, então, tudo que eu já passei, todas as dificuldades que eu já tive, todas as barreiras que eu enfrentei, e também como revisor de periódico, que eu sou revisor de alguns periódicos, tanto de anestesia quanto de terapia intensiva, entre eles JAMA, o Lancet, para a gente discutir o que o revisor, quando olha o seu artigo, fala, opa, isso aqui eu não vou nem ler. Não vou... E é comum, não se sintam rejeitados caso vocês tomem pau de uma revista, porque é comum a gente ler coisas extremamente ruins. Então, eu quero passar para vocês algumas coisas para evitar que isso aconteça. Como o professor José já falou antes, o tempo é pequeno e não vou ensinar vocês a publicar aqui. Eu vou tentar só explicar algumas coisas simples para vocês já evitarem problemas comuns. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala em redação científica, todo manuscrito, todo paper tem as mesmas seções. Tá? Obviamente, se você fizer um paper de revisão descritiva, você pode mudar a ordem dessas seções, pode colocar outras seções, mas a maioria deles segue sempre essa fórmula. E todos têm dicas que eu posso deixar para vocês que vão facilitar muito a vida. Então, por exemplo, o título. A gente pega títulos que são textos. Né? Então, sempre que vocês forem fazer uma redação científica, escrever um paper, o título é extremamente importante, porque ele chama atenção para o seu trabalho, ele deve ser conciso, ele deve, muitas vezes, conter o tipo de estudo que você está fazendo. Obviamente, você não vai escrever uma revisão e vai colocar, no final, uma revisão narrativa. Mas você vai escrever só um estudo observacional, se ele for, um trial randomizado, uma revisão sistemática, uma meta-análise. Tá? Então, você tem que colocar. E, hoje em dia, a tendência dos títulos se você pega um pessoal mais antigo, ele vai sempre falar para você, mas você está dando resposta para a sua pergunta no título. Hoje, os revisores querem isso. Eles querem que o título traga de forma chamativa o que o seu estudo está demonstrando. Né? Então, como vocês podem ver, por exemplo, estudos de ventilação mecânica, que o título chama Ventilação com baixo volume corrente em pacientes com cirurgia abdominal. Então, é um título que ele está explicando já para você o que ele está fazendo ali. Então, o título ele tem que ser bem conciso, tem algumas revistas que limitam o tamanho do título, informativo e, principalmente, de mostrar qual tipo de estudo que você está fazendo. Sempre nessa página de título, que é a primeira página do manuscrito, vai ter que ter o seu título, vai ter que ter o que a gente chama de running title, que é o quê? O título corrido, que algumas revistas pedem, que é aquele título que ele bota no rodapé, ou então no cabeçalho de cada página, que é um título menor. E, sem dúvida nenhuma, o nome de todos os autores listados, a ordem você decide. Né? A ordem, habitualmente, quando são muitos autores, no nosso grupo a gente usa a ordem alfabética. Obviamente que o primeiro autor é sempre aquele cara que é o responsável pela pesquisa, e os últimos autores, ou o último, no caso, é o autor mais sênior, o PI, ou então o professor que está envolvido na organização do trabalho. Lembrar sempre que é coisa simples, mas para quem não tem tanto costume, primeiro nome e sobrenome, nunca o nome do meio. O nome do meio é sempre abreviado. Tá? A filiação completa de todos os autores, você tem que colocar nessa página título. A filiação ela consta o departamento que a pessoa trabalha, a instituição, a cidade e o país, e o autor correspondente. O autor correspondente é aquele cara que a revista e os revisores vão entrar em contato para falar tudo o que precisa ser feito. A revisão que precisa ser feita, se o artigo foi aceito, os copyrights que ele precisa retirar. Então, você tem que colocar tudo isso na sua página de título. Na sequência vem um resumo, que a gente vai discutir mais para frente, e depois a introdução. A introdução é um problema crítico de muitos trabalhos e até de apresentações, quando você vai dar uma aula num congresso de um trabalho seu. Eu acho muito mais difícil isso, dar uma aula num congresso de um trabalho. É muito mais fácil quando os caras falam ali, vem dar uma aula de volume corrente e PIP, que nem hoje vai fazer. É tranquilo. Agora, quando o cara fala, apresenta esse seu trabalho, é bem mais difícil. Por quê? Porque a forma de você montar uma aula desse jeito é completamente diferente. E a introdução é difícil nesses dois casos. É comum você pegar artigos que a introdução tem páginas. 2 páginas, 3 páginas. Isso é muito bom para a tese. Quando você vai escrever a sua tese, a introdução, a revisão da literatura tem que ser extensa. Num paper, não. A introdução tem que ser curta. A introdução tem que ter, no máximo, 1,5 páginas de escrita duplo espaço, no máximo.
Porque o core do seu trabalho é a sua metodologia e os seus resultados. Você não vai querer gastar palavras com a sua introdução, né? Então, na introdução, você também tem que mantê-la concisa, você tem que basicamente contextualizar o leitor. Então, o que acontece? Eu estou estudando isso, mas qual que é o cenário atual? Por que eu estou estudando isso? Qual que é a minha hipótese? Eu estou hipotetizando que vai acontecer o quê? Evita sempre, na forma de escrita, a voz passiva. A introdução, cada um tem um jeito de fazer. A minha forma de fazer é de ser a última coisa que eu escrevo. Eu tenho meu protocolo de estudo, eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha pergunta, eu tenho a minha metodologia pré-definida, como o professor José falou. Eu não faço a gente não tem que fazer data dredging, a gente não tem que procurar resultado, a gente tem que ter uma pergunta e um método estatístico bem desenhado. E aplicá-los ao nosso banco de dados e, independente dos resultados, demonstrar o que a gente encontrou. E aí, com base nisso, você escreve a sua introdução. Esse é meu jeito de fazer, né? Eu não estou falando aqui para vocês procurarem os dados e o que acharem vocês escreverem. Não é isso. Estou falando para vocês terem uma pergunta, terem um plano, realizarem esse plano, só que do ponto de vista teórico, na hora que você for escrever o paper, escreva a introdução, na minha opinião, depois. Eu acho mais fácil, tá? Para a gente entender o que a gente está fazendo. No método, sem dúvida nenhuma, que a parte todo mundo pula, na maioria dos trabalhos, muita gente pula, eu adoro, eu sou um apaixonado por metodologia, e é muito fácil você escrever um método quando você tem uma estrutura bem definida na sua cabeça. Primeiro, divida ele em partes. Não queira escrever um método corrido que você vai se perder. Então, divida. Qual é o design do meu estudo, quem é a minha população, critérios de inclusão e exclusão, definição de endpoints, definição de coleta de dados, plano de análise estatística, como foi a análise que eu fiz, divida. E vai escrevendo. A metodologia é extremamente importante, por quê? Porque o cara que lê o seu paper, ele tem que entender. E ele tem que ter o suficiente caso ele queira reproduzir aquele paper. Então, é muito importante você descrever a sua metodologia de forma muito bem definida. E o mais importante é isso, transparente e completo. Nenhum trabalho é perfeito, todos os trabalhos têm limitações, o errado é você escondê-las. Tá? Então, não é porque o seu trabalho é negativo, não é porque o seu trabalho é observacional que ele é ruim. O que você não pode é não ser transparente e completo. Fazer reporte seletivo, esconder resultados, não descrever na metodologia direito o que você fez, aparecer com um resultado que não está embasado por um método que você descreveu na metodologia. Então, guardem isso quando vocês forem escrever. Transparência sempre para o seu leitor. Tá? Nos resultados, o mais importante sempre, eu também gosto de dividir em sessões, primeiro descrevendo quem é a minha população, quem que são essas pessoas, análise descritiva, quem que é, qual a idade, qual a raça, qual o procedimento, e depois disso eu começar a desenvolver as outras partes que eu fiz o meu plano. Sempre respondendo a minha pergunta, sempre referenciando a tabelas e figuras, e não sendo repetitivo, a tabela e a figura ela é um complemento, não é para você descrever o que está na tabela, descrever o que está na figura, você tem que referenciar lá, e sempre descrevendo os seus resultados, mostrando, como foi dito antes, o valor de P, mas também mostrando, muitas vezes, uma medida de efeito, um grau de incerteza, um intervalo de confiança, alguma outra coisa. Tá? Então, nunca só o valor de P. A gente não, primeiro, nunca só o valor de P, e nunca só o valor de P dicotomizado, menor ou maior que 0,05. Sempre o valor exato. Porque, de forma geral, o valor de P pode até servir para a gente ter uma medida de força da sua evidência. Mas ele não é a única coisa que a gente tem que se preocupar. É isso mesmo, que o professor já falou. Você vai ter um estudo, a gente tem estudos de 10 mil pacientes, que qualquer coisa que você calcular, o P vai dar menor que 0,05. Aí, qual que é a diferença clínica? É 1 ponto de PIP. E aí, isso é clinicamente, ela é significativo? Estatística, sim. E clinicamente. Então, por isso, não mostre só o valor de P. Mostre todos os seus resultados. E na discussão, opte por também fazer de uma forma sistematizada. Obviamente, na discussão, você não vai ter subheadings, você não vai ter subseções, mas eu gosto de escrever desse jeito. Primeiro parágrafo da discussão, eu guardo para o quê? Descrever os meus achados principais. Então, no presente estudo, encontramos que isso. Que o leitor já olha aquilo lá e fala, opa, esses são os achados do estudo desse autor. Depois, descrever as forças do seu estudo. Valorize o seu estudo. É um estudo grande, é um estudo pequeno, é um estudo forte, é um estudo que tem uma boa análise, é um estudo que tem uma boa seleção de pacientes. A partir disso, contextualize com a literatura e discuta os seus dados. Então, o que eu encontrei? Como é que é a literatura atual nisso? Onde eu encaixo esses meus dados? Eles estão em concordância ou não estão concordando? Na discussão, sim, seja mais extenso, diferente da introdução. Por fim, sempre cite as limitações do seu estudo, não tenha medo. Muitas vezes vocês vão ver, o revisor vai mandar para você e fala assim, ó, tem esse problema. E você não vai ter como responder esse problema com o seu estudo, com a metodologia que você fez. O máximo que você pode fazer é descrever na limitação, que isso é um problema. Isso não é demérito para o seu estudo. Tá? Então, seja claro e transparente nas suas limitações. E, por fim, a conclusão, que é muito importante, tem que ser concisa e, principalmente, responder ao seu objetivo. Muita gente escreve conclusão e conclui coisas que o trabalho não tem poder. Então, conclua respondendo ao seu objetivo. O seu objetivo foi ver isso, a sua conclusão vai responder a isso. Ah, você teve um achado secundário. Você pode até descrever, mas não vai ser o principal da sua conclusão.
Tá? E quais são os principais erros? Então, que a gente vê como revisor, os erros que vocês podem evitar. No título, longo demais, ou aquele título que quer ser engraçado, que quer ser espertinho, é extremamente interessante naquela edição de Natal da BMJ, que é a edição que publica artigos de brincadeira. Mas, para a maioria dos papers, isso não é uma coisa muito comum. A introdução. Então, quando você é mais empírico do que teórico, lembre-se, num paper, tudo que você escreve, você tem que referenciar ou provar, infelizmente. O leitor e a revista vai querer isso. Quando você tem hipóteses descritas em um tempo futuro, não. A hipótese descrita em tempo futuro é no seu projeto, no seu protocolo. No seu estudo, a hipótese você já testou. Introdução muito longa, então incluindo tanto material que poderia ser utilizado na discussão, como que poderia ser utilizado na metodologia. Tome cuidado com isso. Detalhes excessivos na discussão de estudos, então você não precisa descrever exatamente, por exemplo, o volume corrente que aquele estudo utilizou e ele comparou com qual. Você tem que dizer que houve comparação entre volume corrente baixo e alto. É isso, a introdução tem que ser rápida, tem que ser concisa. Omissão de estudos, então você não cita algum estudo que é relevante para aquele tema. Tá? A primeira sentença, isso é comum, ele já começa falando, o objetivo do meu estudo é, não, primeiro eu quero entender o porquê que você está fazendo essa pergunta, e citações incorretas, tome cuidado com isso, citações fora de ordem, citações que não aparecem na lista de referência, isso para o seu paper inteiro. Então, na metodologia, os principais erros, uma informação inadequada, então o cara não tem a informação necessária para revalidar ou reproduzir o seu trabalho. Tá? A descrição detalhada de coisas que já são padronizadas na literatura, então eu fiz um Luminex para avaliar citocinas inflamatórias, eu não preciso descrever o Luminex já está descrito. Eu tenho só dizer ao meu leitor que eu usei o Luminex para fazer, por exemplo. Tá? E a falha na explicação, isso é muito comum. Como o professor já falou, a gente usa modelos estatísticos hoje que não são comuns. O GZLMM, ou GLMM, o modelo linear misto generalizado, é uma coisa comum a gente usar em estudos de cluster, por exemplo, estudos com efeito randômico. É comum a gente usar análise de propensity score, análise de mediação estão na moda agora, então você precisa explicar isso para o seu leitor, ou para o seu revisor, porque é comum vir um revisor que não vai entender isso. Então você precisa ser o mais explicativo possível. No resultado, tabela e figura muito complexa. Gente, usem o suplemento online. Todo artigo você pode ter um suplemento online. Habitualmente, um manuscrito total, você vai ficar meio preso. Tem que ter só isso de palavra, só isso de tabela. Use o suplemento. Então, use tabelas longas no suplemento. Ponha as coisas mais importantes nessa tabela no manuscrito principal. Não seja um report seletivo. Simplesmente reduza o que você apresenta no manuscrito principal e mostre o completo no suplemento e referencie o suplemento. Não é não deixar de apresentar os dados. Tá? Repetir dado de tabela, texto e figura, evite. Tá? Falha no segmento, então, o seu resultado tem que responder as perguntas na mesma ordem que você fez na introdução e na mesma ordem que você descreveu na metodologia. Então, se você falou que vai fazer uma análise descritiva, uma inferencial, depois um modelo linear generalizado, um misto, então você vai respondendo dessa forma o resultado. Não comece já com o seu modelo de predição, com a sua análise de regressão, sem descrever a sua amostra antes. Né? Falhar no provimento de dados que você prometeu no método. Então, eu vou fazer uma análise de mediação e não colocar essa análise. Né? E expor os resultados usando uma análise estatística inadequada, que isso também é comum. Na discussão, lembre-se de não repetir o que acontece na introdução e no resultado. Discussão não é lugar de referenciar a tabela, a figura ou descrever resultado. Tá? Não discuta de forma não baseada nos propósitos do estudo. Não esclareça as implicações teóricas e práticas. Tudo isso você vai estar cometendo erro. Então, seja teórico, mas seja baseado na evidência, citando os seus achados e contextualizando esses achados com os resultados. Isso aqui não existe hoje na literatura. Os revisores vão bloquear. Tudo que você falar tendência, eles vão falar, não existe tendência. Eu sou contra. Eu acho que a gente não tem que dicotomizar a evidência como ela está hoje, entre negativo e positivo, mas a maioria dos revisores vai falar trend, não usa trend, tendência, ou é ou não é, baseado no que você fez. Tá? Não é lugar de apresentar novos dados, de especular e de fazer recomendações que não estão baseadas no seu resultado. O inglês é extremamente importante, o objetivo aqui não é descrever o inglês teria que ter muito tempo, mas todo mundo vai bater com chame um revisor nativo, Tá? É difícil, o inglês é muito difícil de escrever, tem que ter prática. Coisas rápidas, não usem tradutores. Atenção para o inglês britânico e americano, você vai submeter para o Lancet ele é britânico. Você vai submeter para o JAMA, o JAMA é americano. Então, seja consistente no seu manuscrito. Maneuver é uma coisa clássica que a gente usa. Então, cada forma você escreve de uma forma diferente no inglês britânico ou americano. Independente do que você utilizar, seja consistente. Não seja esquizofrênico. Então, você escreve partes com palavras em inglês americano e partes com palavras com inglês britânico. O cara vai ler isso e vai falar, mas não estou conseguindo entender. Como se escrevesse em português de Portugal e português brasileiro. Tá? O inglês é diferente do português.
Aqui a gente escreve sentenças longas, com vírgulas. Em inglês isso não existe. Em inglês as sentenças são curtas e utilizando o que eles chamam de linkers. However, although, thus. Então tem várias coisas que você tem que fazer. E essa é uma coisinha fácil, o plain English, o inglês simples. Sentenças sempre curtas, 15 a 20 palavras. Eu não vou ler tudo isso, mas é só um exemplo de como a gente sai do português para o inglês direto e chega no inglês final, que ele é muito mais curtinho, conciso, que você consegue fazer tudo. Procurem na internet plain English que vocês vão encontrar. Dicas rápidas, que também não é só as 7 principais dicas dos revisores para quem escreve em inglês. Então, sempre inverta a ordem de substantivos e modificadores, como no exemplo. Sempre use os conectivos, então, o however, o although, o therefore, thus, sempre use, utilizando ponto e vírgula. Vírgula é uma coisa que não é comum no inglês, a gente usa, mas não é comum no português, use a ponto e vírgula. Evite esse uso abusivo do of-the, que é uma coisa totalmente brasileira. Tá? Sempre comece usando vírgula depois do advérbio, no início da frase. E, por fim, use as vírgulas nas enumerações. Então, quando você usa o and para enumerar, sempre tem que ter uma vírgula antes para a gente fazer. São as 7 dicas principais dos revisores de revistas internacionais que eles deixam. Última coisa, faça múltiplas versões do seu paper. Eu, quando publico um paper, eu faço muita troca de papers com o professor Marcos Schultz, que vocês vão ter aula com ele aqui. A gente tem, em média, 10 versões antes de ter uma versão final. Tá? Então, você faz um first draft, você vai trocar com o seu colega, até você chegar na versão final, vão ser várias versões. Então é isso, escreva, submeta a um colega, peça a opinião dele e vá corrigindo as suas versões, isso é importantíssimo. E no resumo, venda seu peixe, é ali que você vai vender, é o que vai estar no PubMed. Não é introdução, é resumo. Eu opto sempre por escrever o paper e deixar o resumo por último, baseado no que eu escrevi no paper. Tá? Cheque as regras, cada revista tem uma regra diferente com número de palavras e formatos. Seja extremamente direto, não é lugar de você também gastar palavras, você tem que deixar palavras para gastar quando você tiver. E não use o copy-paste, vou copiar e colar do paper. Faça uma coisa diferente. Então, introdução, como no paper, a parte mais curta, 2 a 3 sentenças para te dar o contexto e falar o objetivo. Não gaste palavras na introdução. O seu paper, o importante é o que você fez de método e de resultado. Então, não vai gastar as palavras na introdução. Métodos, tem que ser a segunda maior parte do seu paper, focando nas perguntas, duração do estudo, avaliação dos pacientes, qual é o desfecho, o que você fez de análise bem breve, você não vai fazer aquela discussão de software estatístico, nada disso. Use a estratégia PICOS no seu paper inteiro, até para você fazer o objetivo. O PICOS é um mnemônico. O P de paciente, quem é o paciente que você está estudando? O I de intervenção, se tem uma intervenção, qual que é? O C de comparador, você comparou essa intervenção ao quê? O é de outcome, desfecho, qual que é o desfecho primário, e o S é de setting, da onde é o seu estudo, o que é o seu estudo, qual o design. Tá? Resultado tem que ser sua parte mais longa, porque é aí que você vai mostrar o que você encontrou. Inclua números, não diga, isso foi melhor que isso foi melhor que isso, parênteses, quanto eu tive nisso, quanto eu tive naquilo, e qual é a minha medida de efeito e o P. Não faça, volume corrente foi mais baixo foi melhor, P menor que 0,05, não. Foi menor quanto? Reduziu a mortalidade em quanto? Reduziu isso em quanto? Qual a incidência em cada grupo? Qual a medida de efeito? Tá? Então, aquilo lá, descrevendo o desfecho sempre primário, o total de pacientes e o grau de incerteza e o valor de P. A sua conclusão tem que focar na take-home message. Então, o que ele tem que levar para casa do seu estudo? Então, você tem que descrever. Desfecho primário sempre tem que ser o foco. Esqueça os secundários no abstract. Respondendo sempre ao seu objetivo, de novo. E você pode colocar uma perspectiva rápida e uma opinião. Trials maiores são necessários para confirmar, por exemplo. Tá? Palavras-chave que tem ao final do resumo. Muita gente fala, palavra-chave deixa para depois. É importantíssimo, porque são as palavras-chave que vão linkar o seu estudo no PubMed, por exemplo. Então, tome cuidado, selecione bem as palavras que sintetizam ao máximo o seu trabalho. E quais são as formas de escrever? É sempre em parágrafo único com o verbo na terceira pessoa. Tá? Não faça referência, não existe referência em resumo. Detalhes estatísticos e softwares você não precisa colocar. Detalhes sociodemográficos, a minha população tem idade média disso, é mais homens, isso aqui não precisa colocar. E detalhes sobre análises laboratoriais, o que você fez, como é o Luminex, não precisa colocar. Seja conciso. Tá? Isso aqui são algumas dicas que a gente já viu aqui, mas, por exemplo, o resumo ele é uma forma condensada e concentrada do seu paper, ele tem que ser representativo dele, precisa ser o mais detalhado possível dentro das contagens de palavras que você tem que, por isso, ver o jornal que você vai mudar, tem que ter precisão na hora de escrever, tá? Tem que conter o máximo possível de informação das análises relacionadas aos desfechos, principalmente primário, tá? E ele não pode apresentar uma visão enviesada. Como todo paper, evite o reporte seletivo, não coloque só o que deu certo, só o que é positivo. Tente ser o mais conciso. Você testou se a
ter diferença de volume corrente e mortalidade. Você não achou, mas você achou que tem diferença em tempo de internação. Aí você vai lá no abstract e coloca que teve diferença no tempo de internação. Mas o seu objetivo era a mortalidade. Não tem problema, você vai descrever a mortalidade, não teve diferença. Tá? E onde publicar? Primeira coisa, publique. Tá? Eu falo isso para os meus alunos. Todo mundo, não, eu quero só apresentar num congresso. Não sei. Não, publique. Obviamente, não publique qualquer coisa, mas se você tem um bom trabalho, você tem que publicá-lo. Escolha uma revista apropriada. Então, primeira coisa, use artigos dessa revista como modelo. Veja qual que é a revista. Não adianta você querer publicar um artigo, uma revisão sistemática, por exemplo, no Blue Journal, que não publica isso. Então, você tem que saber qual o escopo de cada revista. Atenção à formatação e a esse escopo. Qual que é o objetivo? É mais experimental? É mais clínico? É mais epidemiológico? O que é minha revista? E lembrar que o fator de impacto não é tudo. Tá? Obviamente que nessa fase que a gente está do publish or perish, para o pesquisador como a gente, que é contratado como pesquisador, essas métricas são muito importantes. Porque a sua meta vai ser quanto você publicou? Qual é o seu índice H? Em que revistas você publicou? Então, isso é uma métrica que é importante para quem faz isso, mas não é a coisa mais importante na pesquisa. A qualidade da pesquisa é muito mais importante que a quantidade. O fator de impacto, para vocês terem uma ideia, ele é calculado com uma média de citações que os artigos da revista receberam nos últimos 2 anos. Então, se eu falo que o fator de impacto da revista é 3, quer dizer que nos últimos 2 anos a média de citações dos artigos publicados foi 3. Então, o New England tem impacto de 52. Tá? O Lancet tem de 39, o JAMA de 33, o Blue Journal de 14, depende da revista. Só que, obviamente, que revistas gerais vão ter muito mais citações. No New England, a gente publica ginecologia, pediatria, terapia intensiva, cardiologia, neurologia, psiquiatria. Então, um monte de gente vai citar esses artigos. Só que aí você vai lá na revista de neurointensivismo, ninguém vai citar neurointensivismo, só as revistas de neurointensivismo. Então, ele vai ter um fator de impacto de 3. A Neurocritical Care tem um fator de impacto de 3 e é a melhor revista de neurointensivismo que tem. Extremamente difícil de publicar. A melhor revista de terapia intensiva, que é a Intensive Care Medicine, tem fator de impacto de 7. É extremamente difícil de publicar. Então, o fator de impacto não é tudo, porque é dependente dessa situação. Você vai passar pelo processo de peer review. O editor vai olhar o seu paper e vai falar, esse paper está no escopo da revista ou não. Está? Eu vou mandar para peer review. Ele vai mandar para 2 autores ou 2 revisores que vão pegar o seu paper, ou mais. Né? O Lancet, por exemplo, teve revista a trabalho nosso que foram 8 revisores, depende. E o cara vai pegar e vai revisar o seu paper e escrever uma carta do que ele acha, dos problemas, se ele acha que tem que ser aceito ou não, se ele acha que tem que ser rejeitado, se ele acha que tem que ser revisado. E o editor, com base nessas cartas, vai falar, tem uma nova chance, revise e mande para mim revisado, explicando numa carta cada ponto que você responde aos revisores, ou ele vai falar, está rejeitado direto. Assim como o editor pode rejeitar lá no começo, lá não tem o escopo, eu vou rejeitar aqui mesmo. Obviamente que a resposta do editor é mais rápida, em média 48 horas, e o peer review leva mais tempo, depende muito da revista. Então tem revista que faz um peer review em 2 meses, tem revista que leva anos. Tá? Então tem que ver isso. Decidir o tipo de artigo que você vai fazer. É um artigo original? É uma carta? É um brief report? E aqui é extremamente importante. Recentemente o pessoal da fisioterapia do hospital chegou com um artigo para mim, que eles tinham coletado dados que foram uma coleta boa, mas que eram poucos dados e poucos pacientes. Mas era um estudo de implementação interessante. Elas queriam publicar de qualquer jeito. E aí foi difícil convencê-las a falar o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos escrever uma carta. A Intensive Care Medicine, que é a melhor revista de terapia intensiva, ela recebe cartas, e as cartas não são só cartas sobre os artigos que você pode mandar. Então, sobre esse artigo eu tenho essa opinião. Você pode mandar um brief report em forma de carta, 500 palavras, uma tabelinha e explicar. Não, mas carta, não sei o quê. Eu falei, se fizer como artigo original, não vai passar em boas revistas, porque a quantidade dos dados é pequena, o número de pacientes é pequeno, não foi um grande estudo, mas talvez com uma carta passe na melhor revista de terapia intensiva. Até conseguir convencer, foram algumas semanas, mas conseguimos convencer e foi aceito no Intensive Care Medicine dessa forma. Então pensem bem no que vocês vão fazer. Se vocês têm dados para fazer um artigo original, uma carta, um brief report. Chute sempre alto, o máximo que vai acontecer é você ser rejeitado e algumas vezes rejeitados com uma carta de resposta dos revisores sugerindo diversas melhorias que vocês podem usar para um artigo futuro. Cite artigos do periódico, vou publicar em Intensive Care. Então cite artigos da Intensive Care. Isso é uma forma, eu não gosto, mas que os revisores gostam. E o editor muitas vezes vai falar para você, cita esse paper aqui, você não citou da nossa revista. Então isso é uma coisa que pode não ajudar, mas que eles vão pedir para você. Atenção ao tempo, então tem revistas que demoram muito, então tome cuidado com a revista que você vai mandar. A Anesthesiology, que é uma revista europeia, uma das melhores de anestesia, ela infelizmente tem um tempo de peer review bem prolongado. Então ela demora para você conseguir fazer. Cuidado com os periódicos predatórios, o que é isso? São aqueles periódicos open acesso, mas que você tem que pagar para publicar. E aí tem alguns periódicos que publicam qualquer coisa. Só que eles só querem saber do seu dinheiro. Então a qualidade da ciência publicada ali é um problema. Tome cuidado com isso. Nem todos os pagos são assim. Então a Critical Care, as revistas da BMC,
não se enquadram na característica de papers de periódicos predatórios, apesar de serem pagos. Isso é importantíssimo, já elencando com a comunicação aos editores. Prepare uma boa cover letter. O que é a cover letter? É onde você escreve para o editor explicando o que é aquele paper. Esse paper intitulado tal é isso, o contexto de que ele foi feito é esse, a literatura fala isso, eu achei brevemente isso, por isso a gente acha que seria interessante para consideração na publicação no Lancet, por exemplo. Então é isso que o editor muitas vezes vai ler. Então tem que ter uma cover letter bom, tem que ter. Tem que ter uma cover, uma carta boa. Tá? E, obviamente, que para ir finalizando, muita gente fala, brasileiro não consegue publicar. Isso é parcialmente verdade, né? Não é verdade totalmente. Obviamente que você ter um cara de referência, ou muitas vezes você ser uma referência, você começa a publicar muito naquele tema, as pessoas vão te conhecer, e vão te convidar para escrever, você vai fazer parte do board de revisão da revista, faz diferença. Porque muitas vezes o editor pode olhar um paper com potencial, mas que não está no melhor formato, e falar para você, Ari, isso já aconteceu com a gente quer esse paper na revista, mas desse jeito que está, não está bom. A gente vai rejeitar, trabalhe nesse paper, e ressubmeta. E aí você ressubmete com ele melhor e pode ter chance de ser publicado. Uma coisa que jamais aconteceria se o cara não te conhecesse, se você não tivesse alguma relevância. Então opte por, se não tiver uma referência no título ou na lista de autores, ter alguém entendido para ler o seu paper. Isso é muito comum. Você pega o cara e fala, fui rejeitado em 15 revistas. Eu tenho 100 doentes, 200 doentes de um puta coorte que eu fiz, os dados estatísticos, viu? Aí você vai ler o paper e realmente você entende como ele foi rejeitado. Porque ele tem bons dados, ele tem boa coleta, ele tem boa ideia, mas a forma que o paper está escrita, revisor, gente, tem muito revisor que ele não está afim nem de ler. Então ele vai começar a ler e falar, isso aqui não dá nem para entender o inglês, está rejeitado, entendeu? Então tem que ter um olhar mais crítico de alguém que entende, de forma que você consiga falar, opa, esse paper aqui dá para melhorar na escrita. E eu deixo com vocês uma frase do professor Marcos Schultz, que é uma frase que foi muito importante para mim, que é isso, que na pesquisa você só perde se você estiver preocupado com uma premissa. Então você descobrir que essa premissa está errada. Então você acredita naquilo e aí você descobre que aquilo está errado. Aí você vai se sentir frustrado. Agora, se você optar por manter a sua mente aberta e se o seu credo for unicamente testar a sua hipótese, a minha hipótese é essa, eu vou testá-la, você nunca vai perder. Porque mesmo se essa hipótese se provar negativa, você testou e mostrou que aquilo não funciona. Então tenham sempre isso na cabeça. Pesquisa não é procurar resultado, pesquisa é testar a hipótese. Tá? Muito obrigado, gente.